A paz de Jesus, Deus abençoe cada um. Mais uma segunda-feira com o podcast Nele Pode. Em Deus pode, em Jesus podemos. Sim, por que não? Nós somos livres. Jesus disse: se o Filho vos libertar, a palavra está escrita, verdadeiramente nós seremos livres. Então somos livres para ser felizes, somos livres para viver uma vida saudável em Deus, somos livres para termos uma convicção que há uma esperança, que tem sim um amanhã, que nós podemos crer que vai ser melhor. Então o programa Nele Pode, hoje com o tema Nele Pode, em Deus Pode, sermos pessoas comuns como qualquer uma, nós somos seres humanos, pessoas comuns, mas mesmo sendo pessoas comuns, sendo embaixadores do reino dos céus, ou embaixadores de Cristo, como diz a palavra, nele pode nós vermos uma vida cotidiana, com os nossos familiares, nosso trabalho, nosso serviço, nossos vizinhos, mas mesmo assim, nós sermos representantes de algo tão lindo, que é da palavra de Deus, que é os céus, que é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Programa Nele Pode. Vamos começar com uma oração, então. Depois vamos apresentando quem está aqui, quem vai chegar. Vamos orar neste momento. Você que está em casa, eu quero orar por você também. Eu vou orar pelo programa e orar por tua vida. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor, Rei da glória, Rei do universo, eu vou orar neste momento por cada pessoa que está em casa, Senhor, e por nós que estamos aqui neste lugar. Eu venho orar por essa rádio, Senhor TV Mar, Rede Zona Sul, abençoando, Senhor, essa rádio, que seja próspera, meu Senhor, que seja uma rádio referência não somente em Rio Grande, mas no Rio Grande do Sul. Eu venho abençoar o Robert que está aqui, Senhor, diretor de programação, venho abençoar, Senhor, cada um que faz parte da diretoria, do comando dessa rádio. Abençoa na minha vida, Pai, neste programa do irmão Sandro, próxima segunda-feira, abençoando as irmãs que estão aqui, o irmão, Senhor, que está aqui, abençoando, Senhor, cada programa que irá acontecer e abençoando a vida de quem está em casa. Que neste momento a pessoa que está em casa, Senhor, seja tocada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que a pessoa que está em casa, está assistindo e vai assistir, Senhor, seja tomada, Senhor, pela Tua presença de uma forma incondicional e maravilhosa. Toma, Senhor da glória, cada pessoa no seu lar. Eu já repreendo toda enfermidade, Pai, toda dor de cabeça, Senhor. Eu repreendo toda dor, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça. Eu repreendo todo o poder do mal neste momento, Senhor. Eu repreendo as brigas familiares, Senhor. Eu repreendo, Senhor, aleluia, tudo aquilo que vem para separar e dividir, Senhor, porque Tu é amor, Senhor. E o Teu amor incondicional, Senhor, traz união, traz paz e felicidade. E tudo que é contrário a isso, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus essa noite. Abençoa aquele que está em casa, aquele que está sem esperança, que tem esperança, aquele que está neste momento, Senhor, com vontade talvez de suicídio, Senhor, vontade de tirar da sua vida, uma depressão profunda, eu repreendo, Senhor, e venha ter paz, seu coração vem encontrar a Tua presença. Senhor, toque em cada um e alivia. E durante o decorrer deste programa, Pai, que a palavra, Senhor, que é santa e verdadeira e suave, Pai, venha entrar em cada um, Pai, e lá no seu lar, na sua casa, Senhor, ou no carro, ou no hospital, onde quer que assista, Pai, que venha sentir, Senhor, as cadeias caindo por terra, Pai, correntes sendo quebradas, Senhor. Ela venha contar o testemunho que ficou, Senhor, leve, Senhor, ficou em paz, ficou de novo, Senhor, uma pessoa, Senhor, que pode caminhar, respirar, Senhor, sem depressão, sem dores, Senhor, sem enfermidades, porque Tu é o Deus do impossível, Pai. Assim eu abençoo cada um, Senhor, assim abençoo nossas vidas, pelo poder que é o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmã Maria, te apresenta. Pastor Marco Furtado, passa por trás aqui. A todos os irmãos, os queridos ouvintes, né, do programa. Nele Pode, sou a irmã Maria Ribeiro, né, da cidade de Rio Grande. E é um prazer estar aqui participando dessa mesa de debate, com esse tema maravilhoso que o Senhor proporcionou a todos nós para estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Que é a irmã Maria? Onde a senhora congrega? Dia de culto, que é o maridão que está aqui com nós aqui, o nome dele? A gente congrega ali na Igreja Deus é Amor, ali na Vila da Quinta, onde nós estamos cuidando da congregação na TV ali. Da Vila da Quinta. Estou acompanhada aqui do meu esposo, né, o Júnior, também está aqui apoiando aqui esse trabalho juntamente comigo. Glória a Deus. Está minha esposa aqui também, neste momento. Fala um pouquinho de ti. Eu sou a pastora Eliara Matos, esposa do pastor Alex Matos, que estamos aqui fazendo esse programa juntamente com vocês.
E somos do Ministério Bom Samaritano, na República do Haiti, 604, no bairro Bucos. E você que vai nos assistir e está nos assistindo, que Deus te abençoe. E o pastor Marco Furtado, se apresente, por favor, para a câmera aí que está em casa. Quem é, onde congrega, dias de culto, a família está aqui prestigiando. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Quero saudar o pastor Alex, agradecer o convite, saudar a irmã Maria, esposa do pastor. Eu sou o pastor Marcos Furtado, presido do Ministério do Avivamento, fica na rua 7, número 9, na Vila da Quinta. Estou aqui na companhia da minha esposa, a irmã Márcia, que está sentadinha ali, a Maria. Nós chegamos um pouquinho atrasado, a gente foi fazer um trabalho evangelístico ali e atrasamos um pouquinho, mas é uma alegria poder estar com vocês aqui, e compartilhar um pouquinho aqui das bênçãos de Deus, amém? Glória a Deus. Irmã Maria, vamos louvar? Pode ser. Que a pessoa esteja em casa, seja tocada pelo louvor, porque o louvor atrai a atenção de Deus, chama a atenção de Deus, chama a presença de Deus. Então você está no seu lar, nessa segunda-feira, programa Nele Pode, que você possa sentir a presença de Deus na sua casa, onde você está, que você possa realmente sentir que algo está acontecendo, que Deus está aí, pertinho de você. Apenas se entregue para Ele, converse com Ele, e o demais Ele fará. Eu vou louvar um louvor que vai nos dizer que o maior vilão sou eu. E eu acredito que tem tudo a ver com esse tema de podcast, porque somos embaixadores de Cristo, E vou deixar para depois a gente debater, mas é um tema que reflete muito no ministério de cada cristão e o quanto às vezes nós somos vilões, da nossa própria história. Medite na letra desse louvor, que Deus abençoe a sua vida, amém? Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor tão grande me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória e revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Já que a senhora falou que tem tudo a ver com esse podcast, o tema podemos ser pessoas comuns e mesmo assim ser embaixador de Cristo no reino dos céus, fala um pouquinho desse louvor que significa para você estar em casa, então.
Explica um pouquinho já sobre o tema. Quando eu olhei esse tema, né, porque a gente tem muita dúvida, o que é ser uma pessoa comum, né? Existe uma grande divergência entre ser uma pessoa comum e ser igual a todo mundo, né? Porque ser comum não necessariamente é você ser igual a todo mundo. Quando a gente fala de pessoas comuns, você vai ver que Jesus ele sempre escolheu pessoas comuns. Inclusive, Jesus, Isaías vai nos dizer que ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, ele era uma pessoa comum aos olhos da sociedade, comum aos olhos de todos, só que ele era o Messias, o prometido. Quando o Senhor Jesus ele nos escolhe como pessoas comuns, ele escolhe como pessoas que não têm um valor muito alto para a sociedade, vamos dizer assim, pessoas de origem simples, né, que não têm grandes destaques, que são pessoas humildes, mas mesmo assim ele nos escolhe. E o mais incrível de tudo isso é que ele nos escolhe não por aquilo que nós temos para oferecer, porque nós não temos nada para oferecer para o Senhor. Ele que tem tudo para oferecer para nós. Quando ele nos escolhe, ele nos chama como pessoas comuns, mas essa grande divergência é que somos pessoas sim comuns, mas não igual a todo mundo, não pessoas que, por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Ele escolhe pessoas comuns, mas pessoas comuns para serem diferentes, né? Pessoas comuns para fazerem a diferença. E muitas pessoas confundem com ser comum, né, com o ser igual a todo mundo. Eu posso ser comum, né, trabalhar, ter a minha rotina, meu cotidiano, ter uma vida, né, que conduz assim a minha família, mas ser diferente em atitude, ser diferente no meu jeito de ser, né, no meu jeito de falar, no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir. E essa é a grande diferença, porque uma pessoa comum, ela tem uma mente conformada, ela tem uma mente, como o Bauman vai nos dizer, com uma sociedade líquida, ela se adequa a qualquer coisa, né? Só que nós não devemos nos adequar a todas as coisas que esse mundo nos propõe. A gente tem que ser, sim, pessoas simples, pessoas humildes, mas pessoas que carregam um grande compromisso e uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade, né, de servir a Deus, ela nos traz certamente um peso, né? Não necessariamente um peso, mas essa responsabilidade de nós sermos diferentes. Nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, né? Jesus, quando ele escolheu Pedro, eu acho linda a história de Pedro, porque ele era um homem muito comum, né? Um pescador, só que além dele ser um pescador, ele precisava muito ser moldado pelo Senhor. Ele era um homem que muitas vezes agia no impulso, né? Vários exemplos na Bíblia vai nos dizer que ele agia por impulso, ele se irava muito fácil, ele precisava ser transformado. Mas mesmo Pedro tendo suas imperfeições, o Senhor escolheu ele, na sua simplicidade, para transformar em um grande pregador do Evangelho, a qual ele vai firmar a sua igreja. Então, se você aí na sua casa, que está nos assistindo, se sente uma pessoa comum, né? Se sente tão um nada, que não tem nenhum valor, já deixo já de começo aqui nesse podcast que o Senhor te escolheu, independente de tu te achar alguma coisa, né? Porque a Bíblia vai dizer que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. E quando Ele nos escolhe, Ele nos prepara, Ele nos capacita, assim como Ele pegou várias pessoas comuns, né? Como Pedro, como Saulo, e o transformou para a glória dEle, para serem pessoas que fizeram realmente diferença, assim também Ele escolhe a sua vida, para você fazer a diferença. E o melhor disso é que muitas pessoas escolhidas por Deus se achavam nada. Mas eu sou menor da casa do meu pai, quem sou eu? Eu não sei nem falar, sou duro de língua, eu não consigo fazer, eu me acho nada. E graças a Deus, Deus não quer pessoas que se achem, Deus quer pessoas que o adorem. Basta apenas você sentir a sua fragilidade, sua fraqueza, como uma pessoa comum, normal, igual às outras, saber que é sujeito às mesmas enfermidades, o sol nasce para justos e injustos, a chuva cai sobre todos. Então, as dores que todas as pessoas sofrem do mundo inteiro, nós como cristãos também sofremos.
estamos sujeitos a todas as coisas, mas como embaixadores de Cristo, agora nós não representamos mais o mundo aqui e agora, normal, natural, onde tudo pode, onde tudo é lícito, mas a Bíblia fala que tudo pode ser lícito, mas nem tudo convém. Então, como embaixadores, nós temos uma responsabilidade, que agora nós representamos o reino onde tem regras, onde tem disciplina, e principalmente Deus chama aquele que só se coloca diante dos seus pés dizendo: Senhor, eu tenho sofrido demais, eu não quero mais viver essa vida de uma forma natural, porque só trouxe decepção, dor, mágoa, tristeza. Então eu quero isso, quer ser o teu representante, eu quero falar do teu amor, eu quero viver no sobrenatural. Isso é lindo, porque isso é viver em Cristo, isso é viver uma nova vida em Cristo, sendo pessoas normais, trabalhando, fazendo as coisas que todos nós aqui debaixo do sol nós fazemos, mas ao mesmo tempo entregando nosso coração para Jesus, dizendo: Jesus, eu quero parar com a minha vida normal, porque a Bíblia fala que aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais. Eu quero parar, Senhor, com uma vida natural, impulsionada apenas por impulsos carnais. Eu quero viver agora, ser uma vida normal, sim, mas uma vida em Ti, Senhor, que Tu vivas em mim. Glória a Deus. Irmã Jara, fala alguma coisa sobre isso, sobre o tema? Pode ser uma pessoa comum, tu pode ter uma família, pode ter amigos, pode ter uma vida normal, mesmo assim tu ser uma embaixadora do reino de Cristo, uma representante dos céus? Com certeza, pode sim. Quero contar um testemunho que teve uma época que o Alvacir, o padrasto do meu esposo, ele esteve no hospital, né? Na época tinha uma moça lá com o pai dela, que estava na cama ali no leito, fazia uma semana que ele estava em coma, que ele tinha saído. E naquilo assim, impulsionada pelo Espírito Santo, né? Eu disse assim para ele: tu crê que tu vai voltar a caminhar agora? E ele disse: eu creio. E aquela moça, como ela era de uma outra religião, né? A filha dele, no caso, ficou muito furiosa comigo, né? E eu disse assim para ele: eu posso orar por ti? Ele: sim. E ela foi assim, e disse para ela: dá licença só um pouquinho que eu tô falando com ele. Aí eu pedi licença pra ela, né? E eu orei para ele naquele momento. E ela disse: tu é louca? Como o meu pai vai caminhar se o meu pai, ele estava 7 dias que ele estava em coma, recém acordou. E eu falei: mas quando Cristo fala, ele que trata de responder, né? As pessoas que estão em casa que assumem, que absorvam. E então, você que está em casa, escute isso. E ele estava ali, e eu fiz aquela oração por ele e voltei para o meu lugar, me sentei para cuidar, no caso, o padrasto do meu esposo. E nisso chegou a moça que faz fisioterapia, e ela disse assim para ele: ei, o senhor se coloque de pé. E naquilo ali que ele se colocou de pé, e ele já saiu caminhando para a honra e a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus faz milagres, sim. Foi pela fé, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, porque nós não somos nada, nós somos apenas embaixadores. É Cristo quem faz, é Deus quem faz, é Deus quem opera o milagre, é Deus que glorifica o nome dele. Nós não somos nada, não sei nem por que ele nos escolheu, apenas a gente se disponibilizou de servir a este Deus, e esse Deus, ele cuida de nós, e a partir deste momento ele faz com que o nome dele seja glorificado. O interessante é que aquele senhor, né, aquele período do hospital, que a gente fica no hospital, a gente vê muitas coisas acontecerem, né, boas e ruins, e muitos milagres aconteceram. Aquele homem ali, por causa da paralisia lá do direito, acho que foi, né, do esquerdo, não lembro, paralisia, ela fincava as enfermeiras agulhas, não sentia nada, não sentia reflexo nenhum, não tinha, perdeu todo o movimento. E daquele momento ali, foi tão importante que a filha dele depois, que não aceitou, não queria que ela colocasse algo no pai dela de incentivo, porque o pai dela não podia caminhar, como é que vai dar uma falsa esperança para o meu pai? Né? Ela viu o milagre acontecer, depois ficou amiga, sorriu, levou ela em casa ainda, estava chovendo, não, vou te levar em casa, levou em casa de casa, da felicidade que ela ficou, do pai dela ser curado naquele momento, algo que ela não acreditava. Então nós carregamos algo muito especial em nós. E as pessoas que estão em casa, você pode ter a certeza, mesmo você achando que, mas
Será que existe dom de cura? Será que eu posso falar a palavra para alguém, essa pessoa que está na drogadição, sair? Será que eu posso ser usada por Deus? Pode. Deus quer apenas vasos, se coloque na mão dele, porque a unção vem dele. Ele só derrama sobre nós para passar para outras pessoas, porque tudo é dele, para ele e por ele. São todas as coisas. Eu estava lendo essa semana um livro, né, Arrombadores de Porta, do pastor Johnny Furtado, e achei uma frase muito interessante do livro dele, que diz que Deus, ele não precisa de pessoas perfeitas, né, mas pessoas disponíveis. Às vezes aquela pessoa que é tão perfeita, que aos olhos do homem é perfeita, ela não tem aquela disponibilidade, né. E o embaixador, ele tem que ser disponível para o reino, porque é para o reino que ele está ali a trabalho. E trabalha para isso, né? E trabalha para isso, para representar. Embaixador do Brasil em outro país. Ele recebe para estar lá, representando o Brasil. Exatamente. E nós estamos recebendo de Deus essa unção maravilhosa, essa graça, essa paz no coração. Isso é um salário momentâneo, uma paz no coração, para nós trabalharmos para Ele. Porque depois o salário é lá em cima, né? Aí a paz é total e completa. Pastor Mário, pode ser uma pessoa cotidiana, ter uma vida, amigos, vizinhos, conviver com pessoas de diversas opiniões, mesmo assim ser embaixador e representante do céu? Primeiro que Deus não faz acepção de pessoa, né? A Bíblia afirma isso. Deus não faz acepção de pessoas. Então todas as pessoas estão no grupo que podem ser usados por Deus. Mas o que nos diferencia na presença de Deus? Quando nós lemos a palavra de Marcos 16:15, a grande comissão, o que Jesus diz lá? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Se a gente perguntar hoje para 90% das pessoas que creem em Deus, ou até mesmo 100% das pessoas que creem em Deus, você se considera filho de Deus? Ele vai dizer, com certeza. Né? Só que Jesus afirma no capítulo 16 de Marcos, verso 15, que Deus considera todos criatura. E o que nos qualifica então como filhos de Deus? Aí tá, a resposta está em João capítulo 1, aqui, ó, o verso 12 diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós estamos qualificados para ser usado por Deus, não é pelas nossas qualificações pessoais, não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa experiência de vida, não é por alguma habilidade que nós tenhamos na nossa vida, mas o que nos qualifica é nós receber Jesus, né? Nós recebermos Jesus, aí a nossa qualificação ela muda na presença de Deus, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Então sim, Deus pode usar qualquer pessoa comum da sociedade, desde que esta pessoa reconheça Jesus como seu Salvador. E eu creio que esse tema, esse pequeno debate aqui tem esse intuito, fazer você saber que você só se torna filho de Deus quando você aceita Jesus como Salvador. Essa é a nossa qualificação, né? Por que nós estamos aqui nessa tarde? Por quê? Porque um dia nós recebemos Jesus e aí mudamos de categoria. Até então Deus nos via como criaturas dele. O Marcos é uma criatura, o Alex é uma criatura, a Indiara é uma criatura, a Maria é uma criatura. Mas o dia que nós levantamos a mão, né, a gente costuma dizer aceitamos Jesus, mas na realidade foi Ele que nos aceitou. Exatamente. Que nós era cheio de defeitos, cheio de problema. Eu mesmo, vida de drogadição, de prostituição, tudo que não prestava, né, eu ouvi a palavra, eu disse, esse negócio é bom, né, isso aí vai fazer uma diferença. E eu, jovenzinho ainda, né, levantei a mão. Quem quer aceitar Jesus? Levantei a mão, mas na realidade foi Jesus que me aceitou. Então, a partir daquele momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu começo num processo de transição de criatura para filho de Deus.
Aí quando eu recebo o Evangelho, recebo a palavra de Deus, o Evangelho, para quem não sabe, quem está nos vendo e ouvindo agora, de repente você vê falar Evangelho, evangélico, que origem tem essas palavras? A palavra Evangelho, ela é uma palavra no latim, que ela é traduzida do grego, que quer dizer a boa notícia. O Evangelho, ele é uma boa notícia, né? E num mundo tão conturbado, onde a gente recebe só uma notícia, você abre o celular, você liga a televisão, né? As notícias não são boas. Mas quando a gente abre esse livro, que é o mais lido do mundo, chamado Bíblia, né? Esse livro tem uma boa notícia. O quê? Que até agora quem não aceitou Jesus é só criatura de Deus. Deus te vê como criatura. Não, pastor, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio, mas tu já aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Você já recebeu Ele no âmbito da tua vida, da tua casa, da tua família? Tu já aceitou as regras, as normas, as disciplinas que fazem você sair da categoria de criatura e passar para o nível de filho de Deus? Não, ainda não. Então você é criatura. Mas o dia que você aceitar Jesus, você receber Jesus na sua vida, você troca de nível e deixa de ser criatura e passa então a ser conhecido no céu como filho de Deus. E a questão de Deus usar pessoas comuns, a Bíblia está repleta. A Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas, né? E elas eram de todas as classes da sociedade, de reis a simples pescadores. Deus chamou. E o que os qualificou? A gente volta a dizer, eles aceitaram a palavra de Deus. Então o que nos qualifica para Deus nos usar é nós recebermos a palavra de Deus na sua inteireza, na sua integralidade, e não somente aquilo que me convém. Não, isso me serve, não, isso não me serve, não. Pessoas que fazem a acepção da palavra não estão qualificadas para servirem um Deus que não faz acepção de pessoas. Então você que está aí nos vendo e ouvindo, o que vai te qualificar para Deus te usar na terra é você aceitar a palavra de Deus. Mãe Jara, seguindo essa linha de pensamento, vamos lá. A pessoa que está em casa nesse momento dizendo, mas será que a Bíblia tem que lê-la toda e tem que aceitar tudo que está ali? Será que não foi um homem que escreveu, interferiu? Alguma coisa é boa, outra é ruim, uma está certa, mas a outra ali está errada? O que pode falar a pessoa que tem em casa neste momento sobre a Bíblia Sagrada, sobre as regras de fé que tem aí, as regras de convivência? Fala alguma coisa lá, dá algum conselho. A palavra, ela tem o poder, né, de transformar a nossa vida. Foi através da palavra que hoje eu estou onde estou. Não para minha honra, não para o meu mérito, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Porque foi a palavra que me libertou. A palavra, ela fez morar dentro do meu coração a partir do momento em que eu não tinha mais esperança, em que eu perdi todas as minhas forças, um momento que eu não tinha família do meu lado. Era só eu e Deus. A palavra, ela tem o poder de libertar, mas quando nós nos permitimos, damos liberdade para o Senhor agir. E quando precisamos de uma palavra de conforto, de consolo, é nas Escrituras que nós encontramos. Tanto há momentos bons, os momentos difíceis, momentos que a gente passa por apuros, apertos e provações, é a palavra que tem o poder de nos transformar. A palavra, ela fala conosco porque a Bíblia é a própria boca do Senhor falando conosco. Ela tem um poder transformador. Por que acontece muitas das vezes agora sobre o que eu falei sobre o testemunho? Porque a palavra, quando ela é liberada, ela não volta vazia. Quando a palavra é liberada sobre alguém, sobre uma vida, ela tem um poder de transformar. A partir do momento em que nós nos permitimos Deus agir, Deus trabalhar. E eu digo para você, se você quer ter uma vida transformada, verdadeiramente, nós não podemos fazer as coisas conforme o nosso bel prazer, conforme o nosso querer, a nossa vontade, mas deixar Deus falar através da palavra e deixar Deus nos moldar.
Porque a palavra de Deus, ela fala que não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Se queres verdadeiramente ver os milagres de Deus acontecer, se queres verdadeiramente ter uma vida reta com Deus, tem que deixar a palavra entrar, penetrar e fazer realmente a transformação necessária. Como embaixadora de Cristo, tens um exemplo para passar a palavra para alguém, se a pessoa absorveu? Sim, algo assim inédito que aconteceu foi quando o padrasto dele, na época ele não era convertido, ele ficou enfermo, ficou em cima do leito, numa cama de hospital, no leito, né? E ali no momento eu comecei a ministrar para ele, comecei a pregar a palavra para ele. E nisso eu comecei a ministrar a palavra para ele e ele dizia, sai daqui, Ele sai estava com Alzheimer, né? E ele estava com Alzheimer, mas naquele momento tão interessante que eu ministrava a palavra para ele, tudo que eu preguei para ele sobre céu, sobre inferno, tudo que eu pregava para ele sobre a palavra do Senhor Jesus. Depois chegou um belo dia, quando ele estava no hospital, ele falou, menina, olha aqui para mim. Aí eu olhei para ele e ele pregava exatamente o que eu pregava para ele sobre a palavra. E ele falava, e é mais interessante, não é que funciona assim, que não é ele que dizia serve assim, assim, ele ó, fala. esse mundo a gente não leva nada, menino. Tudo que ela falou. A gente só tem que amar as pessoas, a gente tem que perdoar. Porque se a gente quer viver com Cristo, a gente verdadeiramente tem que ter uma vida transformada. Tudo que eu pregava para ele, ele falava assim, coisa mais linda, sabe? Aquilo foi algo assim, ó, que marcou a minha vida. Antes de desencadear totalmente o Alzheimer na vida dele. E ali ele pregava a palavra no Que hospital, bênção. ele pregava tudinho que eu pregava para E ele. as pessoas Coisa estavam linda. lá, todos Era assistindo. impactada. Então, no último momento que ele partiu, eu creio que com Cristo, foi uma enfermeira que era cristã, da Batista Canalete, agarrando a mão dele, vendo que ele estava mal ali, disse, eu vou orar com o Senhor. E começou a orar com ele, uma enfermeira da Batista Canalete, e ele ali, ele faleceu naquele momento, expirou dessa terra, debaixo de uma oração, debaixo de uma comunhão. Então, tem coisas que como embaixadores nós não temos como glorificar a Deus, como agradecer a Deus, como Deus nos usa muitas vezes, né, para alcançar outras vidas. Mas já passou mais de meia hora, glória a Deus, é muito rápido. Rapidinho. Irmã Maria, tens mais um louvor? Ou não? Quer falar alguma coisa? Ou louvar e depois falar alguma coisa? Vamos direcionar o que tu quiseres, pode falar, um testemunho, o que tu quiseres para tu em casa ali, deixa Deus falar com elas, que eu sei que tem pessoas em casa precisando hoje de uma palavra para mudarem as suas vidas. Eu acredito que esse processo de transformação, né, que nos torna embaixadores, né, que ser embaixador não é algo simples, né? A gente está falando aqui de representar os céus. Se tu olhar para o contexto histórico todinho, os embaixadores, eles representavam os reis, né? E a gente está representando o rei, né? Estamos representando Jesus. Lá em João 17, versículo 16, vai dizer que eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. A partir do momento que a gente entende isso, que a gente não é daqui, que a gente não pertence a esse lugar, a gente não vive mais as nossas próprias vontades, né? Como na palavra do Senhor vai nos dizer, que o apóstolo Paulo vai dizer que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente decide ser embaixador, né, e receber essa libertação, essa transformação verdadeiramente nas nossas vidas, a gente não faz mais a nossa vontade. A gente não decide mais por nós, mas a gente começa a fazer a vontade do Senhor. E esse é um processo de libertação que é contínuo, é até Jesus voltar. Todos os dias nós vamos ter que ser liberto de algo. Todos os dias vai ter algo que vai nos separar do reino dos céus. Renegar nossa carne, né? Todos os dias nós vamos ter que negar nós mesmos. Todos os dias. E isso não é somente coisas desse mundo e terrena, porque tem muitas influências espirituais que vão lutar para te afastar do reino dos céus, para você não representar Cristo, para você não ser mais esse embaixador, para você ter vergonha de si mesmo, né? Inclusive, quando o ser humano peca, ele se esconde, né, da presença do Senhor. Ele começa a ter vergonha de si mesmo, porque a culpa pelo pecado, você vai ver isso lá no Gênesis, quando Adão peca, eles se escondem da presença do Senhor. E assim também é o ser humano. A gente está servindo ao Senhor, né? A gente está ali sendo exemplos, mas às vezes por uma mínima brecha
a gente acaba, né, errando, porque a gente é falho, a gente é pessoas comuns, a gente somos seres humanos, e quando a gente começa a falhar, a errar por mínimas brechas, por coisas assim que é tão simples, às vezes por nós não vigiar, a gente acaba tendo essa culpa e nos distanciando mais de Deus, mas aí que deveríamos ter uma atitude totalmente controversa, né? Dobrar os joelhos, dobrar os chorar, joelhos, se aproximar novamente, se arrepender e voltar a representar Cristo, né? Não significa que se você errou, se você pecou, né? Você está totalmente fora, não pertence mais ao reino dos céus. Não. Jesus, ele morreu pelos teus pecados. E ele te dá essa oportunidade de todos os dias você se arrepender, né? Por isso que em 2 Crônicas 7,14 vai nos dizer que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, né? Se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei de seus pecados e sararei a sua terra. Talvez eu fale com pessoas nesta noite que você outrora servia a Deus, né? Outrora você era uma pessoa que estava sempre ali na linha de frente, como embaixador de Cristo, pregando, fazendo, mas algo entrou no teu caminho, às vezes por coisas tão vãs, né? E você se afastou da presença do Senhor, mas ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de você se aproximar novamente do reino, né? Tem um autor bem famoso, Tozer, ele vai dizer que um verdadeiro cristão é uma pessoa, né, de outro mundo vivendo nesse. Ou seja, a gente tá nesse mundo, mas por mais que a gente se corrompa ou alguns momentos da vida a gente se perca no caminho, ainda tem chance de voltar, né? Porque vai chegar um momento que não vai ter mais. A oportunidade é agora de você voltar a ser embaixador, voltar a representar o reino, né? Porque é assim, a vida às vezes nos permite, o próprio Deus, né, experimentar, passar por situações que a gente vai aprender com Deus, processos. E tem duas classes de pessoas, talvez que está em casa, né? Diga assim, mas tem tanta gente errada na igreja. Exatamente. Mas ali não é um lugar de pessoas certas, é pessoas que querem ser transformadas e mudadas todos os dias. Por isso que Jesus disse, todos os dias você nega a tua cruz, né? E siga-me, agarra a minha cruz, agarra o meu evangelho, agarra o meu amor, agarra a minha vontade de ser embaixador, de me representar, e siga-me, e siga meus passos, né? Então a pessoa não tem que olhar para a esquerda e para a direita, pessoas que erram, pessoas que estão errando, pessoas que estão erradas. Exatamente. Tem que olhar para Jesus, o autor e consumidor da fé. Ninguém leva ninguém pelo cangote para o céu. Você vai ser levado pelos anjos do Senhor. É Cristo que vai salvar, é Cristo que vai libertar. Então apenas se permita ficar no processo. E outras pessoas fora da igreja, que estavam na igreja, saíram, digo, não, estou tão errado, estou uma vida tão atirada que eu só vou poder voltar depois que eu mudar, depois que eu me arrumar. Então tu nunca vai conseguir, porque é ali na igreja que tu consegue te arrumar, é ali na igreja a convicção para tu mudar, é ali perante o altar do Senhor que Deus dá forças para a fé começar cada vez mais a crescer e te tornar alguém realmente tomado pela presença de Deus, com paz no coração, agora respirando, dizendo, eu era, mas não sou mais, eu não aceito aquele apelido, ô cachaceiro, chegasse, entendeu? Tantos apelidos, tantas coisas pejorativas, não, eu não sou mais, agora eu sou uma nova criatura em Cristo, e todos os dias eu vou mudar, melhorar, porque eu sei que Ele, naquele momento que eu passava adverso, foi Ele que me amou, foi Ele que me salvou, foi Ele que preencheu meu coração. Verdade. Pastor Marco, antes de eu falar das pessoas que estão aqui, tem algumas pessoas, o pastor, o irmão Sandro, a irmã Cristiane, a irmã Alessandra, a Vera Lúcia, Lucimara Munhoz, Danise Rosa, Marli, professora Marli, Cassiane Melo, a Rita de Cássia, do Cassino, Diego Marciano, meu pastor Marcos Furtado, o pastor Ronaldo, Stephanie, a irmã Oraida, a pastora Silvana, Sidney, irmã Rejane, está sempre lá do Parque Marinha, irmã Ana Maria, Lucimara, são tantas pessoas aqui. Também eu vi que estava assistindo alguém chamado Furtado também, mas passou aqui, aqueles que assistem, não ficam aqui suas mensagens. Sim. Mas muitas pessoas estão passando. E eu quero que o Senhor nesse momento
fale algo e depois faça uma oração abençoando aquilo que Deus nos direcionar para abençoar quem está em casa, se você puder. É só nessa mesma linha de raciocínio que a gente está falando sobre o embaixador. Ontem ali na igreja eu pregava sobre que se a igreja do Senhor tivesse o entendimento da responsabilidade que nós como igreja temos, a gente não perdia tempo com coisas pequenas, né? Para muitas pessoas hoje a igreja, o altar da igreja se tornou uma oportunidade de uma carreira de sucesso, de ser um popstar, de ser um artista, né? Sim, chamado. Verdade. E as pessoas estão confundindo isso. E elas ficam perdendo tempo, né? O meu ministério, ficam sonhando com uma realidade que não é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós sermos embaixadores de Cristo, como a irmã estava falando aqui, só para a gente ter uma noção rapidinho aqui, quando alguém vai enviado para um país como embaixador, lá dentro desse país que vai receber esse embaixador, lá tem um prédio, tem uma área de terra que, embora estando dentro de uma outra nação, ela pertence à nação o qual esse embaixador está indo para lá representar. Tamanha seriedade desse título, né? É tão sério que até em tempo de guerra, essa nação que pode estar sendo atacada pela nação que tem um território lá, uma embaixada, ela não se arrisca a atacar. De tamanha a seriedade que tem esse título de embaixador. E eu falava para os irmãos que nós estamos na terra representando um reino. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse no capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, ou seja, não é coisas terrenas. Então, quando um cristão, um servo de Deus, um embaixador de Cristo, ele foca nas coisas terrenas, ele não está cumprindo o propósito para o qual Deus o chamou, vocacionou, escolheu. Porque o reino de Deus, Paulo disse, não é comida e nem bebida, né? Mas é gozo, é justiça. A primeira característica do reino de Deus é a justiça, porque o reino dos homens é injusto. Então, o reino de Deus é justiça, é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Quando Jesus envia a grande comissão, né, ele diz também, vocês vão e diz para eles, é chegado a vós o reino de Deus. Então a mensagem que está na boca dos embaixadores de Cristo é que é chegado ao mundo, a este mundo, o reino de Deus. Detalhe, esse reino não é comida e nem bebida, ou seja, ele não é representado por coisas físicas, materiais. Ele é um reino espiritual. Ele é um reino que traz as características do céu para a terra. Deus nos apresenta, né, aquilo que é uma porção daquilo que nós vamos viver na eternidade com Ele. Então nós como embaixadores de Cristo, nós temos que ter a noção. Nós não podemos ser neófitos, nós não podemos ser meninos na presença de Deus. Nós precisamos nessa última hora, como igreja do Senhor, ter maturidade e saber que nós não estamos aqui correndo atrás de uma carreira nossa própria. Nós estamos aqui representando um reino. E esse reino não tem nada a ver com esse mundo terreno caído de pecado. Nós estamos aqui representando um reino de santidade, de santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então tenha a total noção e realidade do reino que nós como igreja estamos representando, né? Devemos exalar o perfume de Cristo. Qual é o perfume que nós estamos exalando? Eu costumo pregar para os irmãos, qual é o Cristo que nós estamos apresentando, né? Tem crente aí que apresenta um Cristo mentiroso, né? Apresenta um Cristo fofoqueiro, apresenta um Cristo caloteiro. Tem pessoas que dizem, eu não vou na igreja para ser igual fulano. A gente é a Bíblia, né, que o mundo lê. A gente é a Bíblia que o mundo lê. Então as pessoas dizem, eu não vou na igreja para ser igual Beltrano. Então, quem que nós estamos representando? A partir do momento que nós temos a noção de quem nós estamos representando e a responsabilidade que nós temos, nós não vamos nos isentar, né? Eu falava para os irmãos ontem ali, não adianta você se isentar, isso é compromisso do pastor, isso é compromisso do evangelista. Não, a igreja, o Senhor enviou, ide, e ele não intitulou lá pastor,
Paulo escreveu aos Efésios dizendo que ele deu apóstolo, deu profeta, deu evangelista, deu pastor e deu mestre para a igreja, para a edificação da igreja. Mas para o mundo, Jesus deu a igreja como porta-voz. Então o pastor, o apóstolo, o evangelista, o profeta e o mestre, ele é para a edificação da igreja, quando a pessoa aceita Cristo. Mas a mensagem evangelística, a boa notícia está na boca da igreja. Então, independe de quem está no altar ou quem está lá no último banco da igreja, todos têm a mesma responsabilidade diante de Deus. Todos têm o mesmo compromisso diante de Deus. E eu falava para os irmãos ontem ali, né, e no final uma irmã veio e disse para mim assim: hoje eu passei a tarde toda rebatendo a pregação do Senhor sem saber, porque ela dizia: eu não tenho responsabilidade de pregar, eu não tenho responsabilidade de visitar, eu não tenho responsabilidade de ir no hospital, isso aí é para o pastor, é para os irmãos. E aí a mensagem da noite veio e falou com ela. Ela disse: dava vontade de eu me enfiar embaixo da cadeira, porque na ideia dela, ela achava que não tinha compromisso, que ela só tinha que ir para a igreja, sentar lá, ouvir, receber, né? Sendo que nós não fomos chamados para receber, nós somos chamados, a minha esposa tem falado muito isso com as irmãs lá, que nós temos que transbordar na vida das pessoas. E às vezes a gente não consegue, eu não sei o tempo que eu tenho, às vezes a gente não transborda na vida das pessoas porque a gente não tem, ou está transbordando coisas que não vêm de Deus, são coisas da nossa carne, do nosso intelecto, bebendo de fontes que não são de Deus, e aí a gente transborda coisa ruim na vida das pessoas. Mas Deus nos chamou para nós transbordarmos o amor de Deus na vida das pessoas, para nós representarmos o reino de Deus, sermos verdadeiros embaixadores de Cristo. Então representamos mal, né? Sim, muitas das vezes, grande maioria das vezes nós representamos o reino de Deus muito mal, muito mal. Não aprendemos o idioma do céu e muito menos do país que nós vamos representar como embaixador, porque o embaixador ele não vai para uma nação sem saber falar o idioma daquela nação. Ele tem que conhecer a cultura daquela nação, ele tem que saber as regras daquela nação, ele tem que conhecer as leis daquela nação, para que ele não venha infringir nenhuma delas, né? E que ele possa representar o seu país lá e ele ter autoridade naquilo que ele fala. Quando nós, como cristãos, infringimos as regras, porque embora o mundo está caído, ele tem regras, ele tem leis, e quando nós vamos quebrando leis, nós não estamos aptos, não temos autoridade para chamar atenção, para trazer uma palavra, a nossa palavra perde o peso. Assim é dentro da nossa casa. Eu sempre digo para os irmãos: a minha primeira igreja é a minha família. Se eu não pastorear a minha casa, se a minha esposa não me respeitar, né, como esposo, como servo de Deus, como pastor, que peso a minha palavra vai ter lá na igreja? Eu vou estar lá falando, ensinando, e ela aí se tu compra, alguém passa a te vender algo roubado, tu vai ensinar o que pro teu filho depois? Vai ensinar o quê? Tu vai passar para ele, que autoridade? Ah, meu pai comprou. A polícia bate lá na casa do ladrão e diz: para quem tu vendeu? Vendi pro pastor lá da... Ele é uma vida íntegra, né? E que a pessoa não olha os defeitos nas pessoas, né? Olha Cristo, né? Sim. Porque na caminhada a gente vê defeitos. Sim, com certeza. Todos somos falhos. Todos somos. Mas que nós possamos aprender cada dia com Cristo e crescer. Isso. Né? Temos Quer que orar e abençoar aqui lá em casa? Vamos orar. Segunda a direção de Deus, faz o que Deus te mandar. Então, vamos orar, pedir que a bênção de Deus esteja sobre cada lar, sobre cada família. A gente sabe que as pessoas estão sendo atingidas hoje na sua vida espiritual, né? Muita depressão, né? Muito problema psicológico, né? Os médicos têm diagnosticado muitos casos de esquizofrenia, vários tipos de problemas psicológicos, emocionais, e nós sabemos que a partir do momento que Cristo entra nessa situação, o quadro ele muda, a situação ele muda. E a oração ela tem poder, gente. Nós precisamos orar, nós precisamos aprender a orar. Então nós vamos orar neste momento e vamos liberar uma palavra de libertação, de cura e de salvação para a tua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, Senhor, neste momento, papai querido, nós chegamos diante da tua presença, Senhor. Estamos aqui, Pai, pouco mais de 40 minutos, Senhor, falando da tua palavra. Podemos perceber o agir do teu Espírito, Senhor, neste lugar, neste ambiente. Mas sabemos que tem pessoas que estão em casa neste momento, Senhor, que estão nos vendo, quem sabe, que estão nos ouvindo, papai querido, que estão sendo, ó Deus, atingidas, atacadas, Senhor, em várias áreas da sua vida.
E neste momento, Senhor, nós queremos usar a autoridade do nome de Jesus, a unção que é derramada pelo Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que vá até esta casa agora, até este lar agora, Senhor, removendo tudo aquilo que não presta, não provém de Ti, Senhor. Que esta pessoa que está com a sua alma ferida, que está com o seu emocional ferido, Senhor, está com o seu psicológico, meu Deus, adoentado, ferido, que ela possa receber uma cura, que ela possa receber um milagre, que ela possa receber uma libertação agora, no poderoso nome de Jesus, Senhor. Nós liberamos uma palavra de bênção. A Tua palavra diz que aquilo que dois concordar na terra será ligado no céu, e neste momento nós estamos aqui concordando com a vitória do Teu filho, da Tua filha, esta casa que está atribulada, esta casa que está angustiada, esta casa que está sendo assolada por enfermidades constantes, Senhor, esta casa onde, papai querido, o diagnóstico é desfavorável, Senhor, no poderoso nome de Jesus nós ordenamos que todo mal agora bata em retirada desta casa, sai do lar desta família agora, solta o corpo dela agora, solta o corpo dele agora. No nome de Jesus nós te ordenamos que todo mal saia agora, no nome de Jesus. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Neste momento, Senhor, nós liberamos uma palavra de cura, no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos vitória nesta casa, nós declaramos prosperidade nesta casa, nós declaramos nada quebrado nesta casa, nada fora do lugar nesta casa. No poderoso nome de Jesus, receba o Teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Amém, Deus. amém, amém. Glória a Vamos Deus. louvar? Vocês vão louvar? Vamos louvar. Espírito de Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu nem sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Receba na sua casa aí essa noite. Sou pequeno, Ele tão grande é. Deixa Deus falar contigo. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu nem sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou frágil e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta
Glória a Endereço Deus. do ministério. Espírito de Deus. Rapidinho, temos 4 minutos, 3 minutos. Domingo, às 20 horas, na República do Haiti, 604, Ministério do Bom Samaritano. Bairro, Bucos. Maria. Vila da Quinta, toda sexta-feira às 19h30, Travessa 38, número 153, Abel Cravo. Vou esperar vocês, hein? Pastor Marco. Nossa igreja é ali na rua 7, número 9, na Quintinha, é a antiga estrada da Quitéria, na Vila da Quinta também. Estamos ali já, vai fazer 7 anos, servindo o Senhor e fazendo a obra de Deus naquele lugar. Se quiser fazer uma visita lá, será bem-vindo. Nosso culto é toda quinta-feira às 20 horas, culto de oração e ensino. Na sexta-feira é às 15 horas o culto do ciclo de oração. Minha esposa está lá, vai estar lá para receber as irmãs, aquelas que puderem estar conosco. E no domingo, a partir das 19h30, o culto é um culto lá variado, família, missão, culto dos jovens. Então, cada domingo tem alguém na direção. Serão todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu fiquei muito contente que vem um grande amigo nosso, o Rafael de Piratini, que está morando logo dobrando a igreja ali, e o cunhado dele, o irmão da esposa dele, futura esposa dele, é o seu segundo, não é? Seu segundo pastor? Isso, algo isso. assim, né? Ele é conhecido como Bebezão, né? Bebezão. Isso, ele disse ontem lá na frente da igreja, ele falou: fala, pastor Alex, o Bebezão está aqui. Que bom, tá em boas mãos. Eu tinha até esquecido, lá, agora tá em boas mãos lá, que ele falou assim, para essa namorada deles, eu falei para ela que eu ia para Rio Grande, e quando eu chegasse em Rio Grande, eu ia me firmar de verdade na igreja. Glória a Deus. E ele, o que ele fez já? A primeira coisa? Foi procurar um terno para comprar, já comprou terno, gravata, já tá... Para ele é difícil, porque ele tem quase 2 metros de altura. É um armário, né? É grande, mas que bom assim, fora o terno, a gravata, o coração dele, uma benção, em querer mudar isso. todo o passado dele, transformando o presente para ter um futuro melhor. É isso que você tem o portal do seu lado. E ela, pastor, e ela só está esperando fixar a residência ali para ela descer as águas do batismo. Que bom, ela viu? frequenta a igreja há Glória muitos a Deus, anos. glória a Deus. Sim. E agora ela decidiu descer as águas do batismo. Eles casaram, direitinho e tal. Ela vai descer as águas. Ele vai se reconciliar. Casaram já, que bom, casaram. sabia? Eles vão reconciliar. Ele vai reconciliar e ela vai ser recebida. Ele falou Glória bem a claro Deus. para ela, já falei para ela que viesse para Rio Grande e se firmar em Deus. Glória a Deus. E ela fez assim, glória. Então, Pastor Marco, o que nós vamos fazer? Vamos adorar, né? vamos adorar. Pastor Marco, tem um louvor para encerrar? Falta um minutinho, eu sei que ele vai... Pastor, Ele não tem louvor, eu não sou corinho. Ele vai daqui a pouco Corinho, encerrar cara. já. Aí ele encerra com corinho. Só quero agradecer a todos que assistiram, todos que vão assistir. Um beijo em cada coração. Segunda-feira, podcast então Ele Pode. Mas dele também pode você na sua casa orar, você Glória dobrar seu a Deus. joelho, você Verdade. sendo evangélico ou não, você conhecendo a Bíblia ou não, você nunca tendo uma Bíblia nas mãos para ler ou não interessa. Dobre os joelhos e fale com Deus. Deus é fiel. No momento que você dobrar o joelho na sua casa, ou sentar na sua cama, não posso dobrar o joelho, senta na tua cama, ou deita, agarra teu travesseirinho, chora teu travesseiro ali e diz: Deus, escuta, Senhor, o que eu estou passando, escuta meu clamor, a minha alma, meu coração, responde, fala comigo. Deus vai falar com você, porque é um Deus fiel, um Deus de amor. Aleluia. Vamos no Corém então para encerrar o programa? Vamos lá, então. Até segunda-feira que Antes eu vem. quero Deus agradecer abençoe. aí o convite e a gente está à E disposição. muito obrigado também cada um que veio. Também, muito obrigada. Me ajude vocês a cantar, tá? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.